tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Como é sexta-feira, perguntas e... Alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre o filme Noé? Todo mundo está falando sobre esse troço. A gente vai debater na próxima sexta. Eu prometo que eu faço um debate, ou então nessa próxima semana eu levanto um debate sobre isso, porque eu não vi o filme ainda. Estou esperando para assistir com pipoca, com calma. Mas se você tem alguma dúvida sobre tudo que aconteceu na semana, que você leu na internet, leu nos jornais, e você quer uma opinião de um homem de Deus, de um pastor, de pessoas que têm a vida pautada na Bíblia, é muito bom a gente falar sobre as coisas que acontecem no dia a dia. E claro, como pastores, temos aqui muitos formadores de opinião. Que tal formar a sua opinião segundo um pensamento de um homem de Deus? Por isso que o Antenados de Sexta está aqui. Você pode participar conosco. Durante o programa, eu vou colocar aqui na tela os contatos para você interagir com o Antenados na geral. Tem alguma dúvida? Pega o telefone, liga ao vivo para a gente, entra no estúdio aqui com a sua voz, fazendo uma pergunta, concordando ou também discordando daquilo que é debatido. Você tem liberdade para debater junto conosco. Para falar sobre... Gente, hoje a gente vai falar de tanta coisa diferente aqui no Antenados, e eu recebo ele, que é evangelista da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Estou falando do evangelista Paulo Teixeira. Paulo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Sexta, a gente vai... Fogo, a água, a gente vai falar sobre tudo. Está preparado? Bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu agradeço aí mais uma vez o convite e estamos aqui, né? Pro que der, o que vier. Então, certamente vai ser muito bom, bastante esclarecedor para todos os telespectadores. Bem-vindo também, recebo ele, que ele é teólogo, escritor, conferencista e líder da Escola de Treinamento da VAR de Liderança, meu amigo pastor Márcio Fiorini. Márcio, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazer estar aqui de novo e eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito. Vai ser forte hoje, hein? Eu recebo também ele, que é pastor, presidente da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, grande amigo também da Rede Boas Novas, e nosso pastor Luciano Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral, muito obrigado pela sua presença. Prazer todo meu, André, os pastores, e tenho certeza que o povo em casa será abençoado, será esclarecedor, será de grande valia para todos que nos assistem. Pastor Luciano, você direto, já que Vamos lá. o senhor foi o último a apresentar, o senhor daria entrevista para a revista Playboy, algum Isso. tipo de revista masculina, onde tem fotos de mulheres estampadas, fotos de mulheres Como nuas? um pastor O pastor Marco Feliciano, deputado colocou. federal, fez isso e virou Isso. um alvoroço. Pode, não pode, conteúdo. Mas antes da gente falar do conteúdo em si, só do fato de ceder uma entrevista a esse meio de A comunicação... condição minha seria exatamente isso, o conteúdo. Eu já fiz casamento de pessoas totalmente ímpias, que após ali, eu num salão, já fiz no próprio salão de festa, acabando ali a cerimônia, já entrou samba, muita bebida, entendeu? E a dançar a noite toda. Eu acabei ali, tomei ali, fiz um lanchinho e fui embora. Mas eu levei a mensagem. E aquele momento que eu tive da cerimônia daquele casal foi totalmente diferente daquilo que eu prego sempre para casais dentro da igreja. Aquilo que é casamento para casais, de noivos, crentes. Então, Deus falou muito ali e a semente ficou. Então, a questão é a oportunidade. Eu já fui chamado para orar uma mãe de santo que na casa dela... Então, ela queria conversar comigo e receber uma oração. Eu fui conversar, a ouvir e orei por ela. Então, a oportunidade, o que vai acontecer lá? Então, daria uma entrevista para a revista Playboy? Sim, dependendo, e a condição seria o conteúdo. Eu vou falar de Cristo, eu vou falar algo que vai trazer a diferença para aquelas pessoas. Agora, falar de moda, falar de sexualidade, isso aí eu não iria falar de jeito nenhum. Isso aí não seria em vão no meu contexto, como pastor que sou. Eu acho que ele pode contextualizar o que ele vai falar, eu acho que ele pode falar de moda, eu acho que ele pode falar de sexualidade, porque são temas que a igreja também... Então, você vê como oportunidade, só para... Aí você ali entra, porque se você souber que tem ali uma pregação, as pessoas vão pular. Mas se você vê um tema interessante, onde ele vai falar de sexualidade, eu acho que ele fala de quando ele começou a vida sexual dele, ele fala sobre ele ter usado drogas, então ele mostra uma mudança da vida dele antes e depois, e ele atribui isso a Cristo ter entrado na vida dele, então é válido. Mas a questão, pastor, é que a mídia... ela deturpa a sua entrevista. Não, aí... mas ela eu vou te falar que... ela deturpa, ela edita, mas eu vou ela não além. traz a luz eu acho que do que de fato é. É muito arriscado. Eu acho que o barulho Depois de maior sair, que foi já feito saiu. não foi nem... Foi a revista. Não foi nem a questão de editar ou tudo mais, foi de... Querendo ou não, nós evangélicos, vamos para lá, a gente às vezes tem dificuldade em entender algumas situações. Como é que eu
você pode entender que uma entrevista para uma revista onde tem mulher nua é uma oportunidade de evangelismo, né? Eu vi até vídeos no YouTube, o pessoal brincando de... pensa Imagina comigo. antes, ó, ele falou assim, o cara imitando, né? Antes, com alguns pastores têm, queridos, eu preguei uma pregação, tá aqui meu DVD, você pode comprar. Também preguei um dia, não sei o que, tá aqui meu DVD. Também dei uma entrevista para a revista Playboy, tá ali atrás na minha mesa, né? Hoje, quando vocês podem comprar. Mas aí não o pessoal é, até brincou. não é produto de igreja. Mas pensa comigo. Olha, gente, vocês têm que ser práticos. O camarada compra essa revista para quê? Para se masturbar. Aí ele está abrindo a revista e antes de se masturbar ele está lendo. Não viu a mulher ainda. Houve uma mensagem, um cara desviado. Fala, caraca, o que eu estou fazendo? Esse cara está falando Até para aqui uns que... bons crentes que compram e quando abre vê o pastor, ele, meu Deus, até aqui. Pressupõe-se que os cristãos não compraram aquela revista. E aí ele está aquele conflito interno, me masturbo ou não, eu vou lá, leio a revista e vejo o Marco Feliciano falar de Jesus. Ele, não quero isso, eu quero voltar para a igreja. Pode acontecer, a palavra ela não volta vazia. Paulo, tá caladinho aí. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Então ela entra e, como o nosso amado acabou de falar, se uma pessoa está numa situação de vulnerabilidade como essa, quando ele percebe, já olha, epa, um servo de Deus, um pastor dando uma entrevista, vou dar uma lida aqui, e aquela mensagem, o conteúdo daquela mensagem vai estar ali transmitindo a palavra de Deus, vai estar falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é luz, e quando ela entra e a pessoa realmente deixa ela iluminar, o que acontece? A pessoa recua. Ela recua, porque o Espírito Santo aproveita aquele momento. Quer saber? Ele usa aquele instrumento e vai lá e fala, meu servo, você está no caminho errado. Olha onde você está. E a pessoa recua. Meu Deus, acordei. Na próxima edição da Playboy tinha que ter Silas Malafaia, pastor Samuel Câmara. Jesus! Porque, veja bem, Não entendi. pensa nisso, pressupõe que quem comprou aquela revista tem algum problema espiritual, que está isso ali aí. fraco e precisa ouvir alguma coisa, ler alguma coisa que vai mudar. Então, para com isso. Jesus ia no meio das prostitutas, nas festas, falar do amor de Deus e ele está... Resumindo, o conteúdo faz a diferença. Não, deixa eu falar, eu tô surpreso Vamos porque eu botar tava esperando conteúdo. pedrada. Porque de alguma forma, até eu falei aqui no início, por isso que é bom a gente ter assim antenados, pra gente abrir um pouco o verbo e falar das coisas que talvez, às vezes só se fala na internet, porque nós vemos aqui pastores, homens de Deus, e formadores de opinião. Então todo mundo, que coisa horrível, não sei. Aí quando você vê, poxa, mas de fato, não sou eu que vou comprar a revista, e as pessoas que estão comprando, de fato, estão precisando de uma mensagem que nem aquela. Oportunidade de... Observação que eu não sei qual é a mensagem. Eu não sei qual é a mensagem. Mas na internet Pressupõe-se tem. que ele foi ali e deu uma palavra que, em Pressupõe. algum momento, ele falou de política, ele é político, ele deve ter falado de moda, sei lá o que for. Em algum momento, pressupõe-se que o conteúdo tenha sido também transformador. E alguns sites evangélicos Esperemos. publicaram só a entrevista dele. Então, se vocês podem ver online também, só a parte da entrevista, porque não precisa entrar no site da revista, né? Não tá para ler o conteúdo, mas enfim. Uma coisa eu sei que ele falou, não pode, que mas... ele usou drogas, e aí falaram que isso é ridículo, ele falar isso, que ele começou a vida sexual. Pô, que bom que o cara usou e supõe que liberto. não usa mais também. Então, por que não usa? Associa-se ao fato dele ter se convertido ao evangelho. Então, Isso. glória a Deus. Agora, é a questão do conteúdo, como o nosso pastor falou, é central. Se o conteúdo foge da palavra de Deus e fica muitas vezes ali circunscrevendo em torno de assuntos que nada tem a ver com a vida cristã, aí eu preferiria nem dar entrevista. Agora, se na entrevista ele falar de transformação, de salvação, de mudança de vida, citar nem sequer, se ele citar um versículo da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em cima daquele versículo. Ah, mas um versículo dentro da Playboy, sim, dentro da Playboy, dentro da revista para homossexuais, dentro de todo tipo de material. Tem a palavra de Deus, ela é válida até dentro do inferno. Paulo, veja bem, eu não sou preso a algumas questões. Se tem um versículo ou não, eu não sei. E se não tiver o versículo, mas tiver um contexto, mesmo que não tenha um que versículo, passe uma mensagem. o contexto, independente de ter um versículo, o contexto vai valer. Veja bem, o Silas teve recentemente num programa de TV que termina fazendo uma chacota do que de pregador instantâneo dos pregadores lá, do pregador. E aí, quando o Silas dá a refutação daquilo, corta, e aí até o próprio apresentador na rede social reclama que a edição foi feita errada, ele xinga lá, pô, que não era para ser feito assim. Resumindo, o que vai valer é a mensagem que é lançada. Eu não acredito que a gente vá ter numa revista como a Playboy
2 páginas ou 1 página, não sei quanto deram para ele, só de uma pregação literal do Evangelho. Então, se você circunda um tema e coloca Jesus centralizado nele, eu glorifico Já vai o Senhor. revelar. Não, quando eu falei do versículo bíblico, eu disse o seguinte, por exemplo, vamos supor que ele tivesse toda a Você entrevista... pode botar um versículo bíblico no meio de uma entrevista Isso. que não tenha contexto com nada e não vai dizer nada. Não, mas, por então, exemplo, você se ele... botar um versículo bíblico que não diz nada, por mais que E seja às vezes bíblico, também ele pode Mas aqui- até editar, né? Mas enfim, mas o contexto, eu acho que ele quer dizer isso também. Não, Se- porque na verdade, se vamos tem supor, a se ele ver... tem um contexto ali e ele cita, vamos supor, durante toda a entrevista que ele deu, ele não falou nada sobre a questão da salvação, da fé, de nada. Nada envolvendo o cristianismo. Mas se de repente no finalzinho ou no meio da entrevista, ele cita uma referência bíblica qualquer, não precisa nem dizer, não, aí botar lá Atos, capítulo tal. Não, ele cita, e conhecereis a verdade vos libertará. Foi isso que ele me libertou, eu era um drogado, eu fazia isso, fazia aquilo. Pronto, naquele versículo ali, mesmo que todas 2, 3 páginas sejam desprezíveis, naquele versículo o Espírito Santo vai trabalhar. Deixa eu levantar, entendo assim. deixa eu levantar deixa eu ir um passo além nisso aí, porque eu acho que nós temos até aqui uma pergunta, um fato para debater, que tem um pouco a ver sobre isso, e a gente vai chegar nesse momento. O que vocês acham? Eu conheço igrejas, principalmente nos Estados Unidos, existe não é bem uma igreja, é um projeto que trabalha com strippers, com pessoas que estão mergulhadas na questão de prostituição, mergulhadas na questão de pornografia e não consegue, chamado XXX Church, XXX Church. E dentro de vários trabalhos que eles fazem fenomenais, eu já vi situações onde eles compraram mídia. Isso quer dizer o seguinte, eu vou pagar para uma revista, isso de alguma forma ajuda a revista a se sustentar, uma revista que nem é sustentada por mídia, por pessoas que pagam para anunciar ali. Eles pagaram anúncios em revistas pornográficas para colocar versículo, colocar dia de culto, para evangelizar, para usar a estratégia que eles queriam. Vocês acham que isso aí já passou um pouco do ponto... André, o limite aqui, passou um pouco do limite ou não? Vamos para o rápido intervalo, depois vamos falar um pouco sobre isso. Que às vezes pagar para sustentar uma revista, mas para ao mesmo tempo evangelizar e acabar com ela. Tem como? Deus vai entender. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais.